Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno, e vocês perceberam que a gente está num lugar diferente aqui hoje, né? Nós estamos aqui no quintal da casa que nós estamos morando na cidade de Corvallis, aqui no estado do Oregon, nos Estados Unidos, que agora, enquanto a gente se prepara para voltar ao Brasil após um estágio de pesquisa, aqui a gente decidiu gravar esse vídeo falando justamente sobre como é a experiência de fazer pesquisa fora do Brasil. Nós estamos aqui em Corvallis porque atualmente eu consegui uma bolsa para desenvolver uma parte do meu doutorado numa universidade aqui, a Oregon State University. E já estou no final do meu período e a gente sentiu necessidade de gravar esse vídeo para explicar como que é a rotina de um pesquisador, né, tendo essa experiência fora do Brasil. E o mais importante, como conseguir isso? Porque tanto eu como o Bruno já tivemos experiências, né? Eu estou tendo experiência e o Bruno teve uma experiência em 2017, morando fora, pesquisando fora. Então, vem com a gente conferir esse vídeo de como a gente, como que é o nosso dia a dia e como conseguir esse tipo de pesquisa. Bom, e nesse vídeo aqui a gente vai dar um enfoque principal na experiência de pesquisa durante a pós-graduação, já que existem também possibilidades na graduação, mas nem eu nem a Amanda nunca tivemos essas oportunidades. Agora, na pós-graduação, as chances são relativamente boas, até se você tiver os certos pré-requisitos para conseguir uma oportunidade no exterior. Então, o meu doutorado eu já concluí. Eu concluí no ano de 2019 e no ano de 2017 a gente teve uma experiência de 4 meses na cidade de Dallas, que fica no Texas, aqui também nos Estados Unidos. E agora estamos mais uma vez nos Estados Unidos, só que mais para cima, mais frio um pouco, aqui no Oregon, para o estágio da Amanda. E como a gente já comentou no vídeo de como ser cientista no Brasil, a maior parte da pesquisa que é realizada no Brasil, ela é financiada pelo governo brasileiro. Então a gente tem as agências de fomento que fornecem as bolsas para que os pesquisadores consigam desenvolver as suas pesquisas. As principais, né, sendo a CAPES, que é vinculada ao Ministério da Educação, e o CNPq, que é vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Exatamente. E a gente também tem as agências de fomento estaduais, as FAPES, mas nesse vídeo a gente vai focar nas federais porque são as agências que financiam a gente. Então, basicamente, você tem 2 oportunidades para fazer um doutorado, uma parte, né, do seu doutorado no exterior com financiamento dessas agências. Então, você pode fazer tanto o doutorado pleno no exterior, ou seja, você fica o período todo do doutorado, que são 4 anos no exterior, e você também tem como fazer apenas uma parte do doutorado no exterior. Quando você faz essa modalidade, ela se chama doutorado sanduíche. Por que sanduíche, Bruno? Porque é como se fosse exatamente um sanduíche, né? Você começa no Brasil, faz o recheio no exterior e depois volta para o Brasil para fechar. Então é um estágio no meio do seu processo de começo e final, que é no país, e no meio tem um trecho ali que é internacional, por isso que se chama de sanduíche. E esse recheio do sanduíche, que é onde você vai para fora do país, você tem um tempo, né, um prazo para você fazer, que geralmente varia de 6 meses a 1 ano. Quando o Bruno fez o processo dele, naquela época, permitia-se 4 meses, né, de sanduíche, porque as bolsas eram divididas em mais pessoas. Então, acabou que mais pessoas foram contempladas, mas ficando com um tempo menor. Que foi o meu caso. Que foi o caso do Bruno, que conseguiu só os 4 meses. Mas agora já não tá podendo dividir tanto. Então, assim, o mínimo que você consegue ficar fora são 6 meses e o máximo 1 ano. Eu consegui 6 meses, já tô entrando aqui no meu último mês. Então, logo mais a gente tá voltando pro Brasil também. E como conseguir esse tipo de bolsa? Bom, a gente tem que passar por alguns processos seletivos, né? Normalmente quem regula esses processos seletivos é o próprio programa de pós-graduação ao qual você faz parte. Então, eu tive uma bolsa que ainda era vinculada ao programa Ciências Sem Fronteiras. Já a Amanda teve uma bolsa que é de um outro programa derivado desse, né, chamado PRINT, mas basicamente vem do mesmo lugar e é pelo mesmo objetivo. E aí o governo federal diz, a gente está distribuindo, sei lá, 200, 300 bolsas para doutorado sanduíche no exterior e deixa a critério dos programas de pós-graduação escolherem como eles querem distribuir essas bolsas. E aí os programas de pós-graduação abrem um edital
onde tem algumas regras, você tem que escrever um projeto dizendo para onde você quer ir, por que você quer ir, quais são os resultados esperados do seu estágio e o que você pretende trazer de volta para o país, né? Então, o Brasil está te financiando, então o que você vai trazer de volta para o país após isso? Então, eu tive que participar de um processo seletivo, a Amanda também, e nós dois fomos contemplados com essas bolsas. Mas antes de tudo isso, vem um outro passo muito importante, que é por que você quer ir para o exterior, para onde você quer ir, o que você vai fazer, né? Para onde você vai. E então, primeiro, você tem que trabalhar de acordo com a sua linha de pesquisa. Então, qual que é a sua linha de pesquisa? Baseado na sua linha de pesquisa, no seu projeto de pesquisa, você tem que pensar, tá, qual outro laboratório no exterior que tem essa mesma linha de pesquisa e que possa contribuir com o meu trabalho, não só com o meu trabalho, mas que possa se estabelecer uma parceria entre os dois laboratórios, o do Brasil e o de fora. Vários laboratórios brasileiros já têm uma parceria formada com algum laboratório de fora, né? Os pesquisadores já se conhecem, já tiveram alunos em anos anteriores que já fizeram esse intercâmbio. Já trabalharam antes em alguns artigos juntos, então isso tudo facilita muito. Como que foi no nosso caso? Bom, no meu caso, eu trabalho com peixes de oceano profundo. Então, quando eu pensei primeiro em fazer o doutorado sanduíche, eu tinha pensado em ir para uma universidade na Flórida, porque lá tem um pesquisador que trabalha com peixes de oceano profundo, né, que é o Tracy Sutton, e é parceiro também do meu orientador, lá do nosso lab no Brasil. Além de ser uma das maiores referências da área. Em peixes de oceano profundo. Então, eu conversei com ele, mandei e-mail, eu falei assim, olha, aqui no Brasil a gente tem essa oportunidade dessa bolsa, eu queria saber se eu poderia considerar fazer essa parceria na sua universidade, e ele super topou na hora. E não tem custo nenhum para a universidade americana, né? O Brasil paga tudo. A universidade americana só libera um espaço para você e o tempo do pesquisador, apenas isso. Exatamente, então ele topou, e então na minha cabeça, ok, quando abrir o processo seletivo, eu vou tentar ir para essa universidade lá na Flórida trabalhar com o Tracy Sutton, que é o pesquisador de oceano profundo. Tudo lindo, maravilhoso. Só que não. Por quê? O que aconteceu? Chegou a pandemia, né? Que mudou aí a vida de todo mundo, no planeta inteiro, né? Então, além dos processos seletivos terem sido adiados e tudo mais, a universidade de lá estava muito fechada a receber estudantes estrangeiros por um motivo óbvio, né? Que era a própria pandemia. Então, eu não iria conseguir ir para lá na época que abriu o processo seletivo aqui. E mesmo o processo seletivo que eu abri, cancelou e reabriu várias vezes, foi uma bagunça. A zona. Nesse meio tempo, eu assisti uma palestra online de um outro pesquisador, um outro ictiólogo, que é o Brian Sidlauskas, daqui, da Oregon State University. E o Brian, ele trabalha com peixes de água doce, né, o que é uma outra linha de pesquisa, porém, ele trabalha com várias metodologias, que são metodologias que eu trabalho também, né, que é essa questão da relação da morfologia dos bichos com a ecologia deles, né, como é que a forma dos bichos interage com a história evolutiva. Exatamente, então ele é super referência nessa área. E no final da palestra dele, que eu assisti online, ele falou assim: eu estou aberto, se você quiser dividir comigo, né, o seu projeto, contar a sua ideia, quem sabe eu não posso te ajudar, estou com as portas abertas e tudo mais. Para todo mundo que assistiu, né? Para todo mundo que assistiu. Inclusive, na época, ele estava no Brasil, porque ele veio fazer também um intercâmbio aqui, né, veio passar uma época aqui. Ele tem parceria com outros pesquisadores brasileiros, mas ele teve que voltar para os Estados Unidos por causa da pandemia. Pois é. E aí eu conversei com o meu orientador, eu falei assim, eu vi a palestra do Brian, gostei dele, tô pensando em entrar em contato. Meu orientador falou, isso mesmo, entre em contato com ele. Eu entrei e tal, e aí quando finalmente abriu o meu processo seletivo, aí eu falei, putz, será que ele consideraria, né, de eu ir para lá, de eu conseguir essa parceria com a universidade dele, né, porque a universidade lá da Flórida já, né, tava um pouco mais burocrática nessa parte. Resistente por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Faz sentido. Mas aí eu conversei
conversei com ele, ele falou assim, não, a gente consegue aqui, claro, se a situação da pandemia piorar, as coisas vão ter que ser canceladas, mas assim, pelo menos você consegue participar do processo seletivo, eu consigo dar uma carta aqui de aceite da universidade para você. E aí, fechou, né? Eu falei, então vou tentar. E aí, como o Bruno falou, então eu tive que escrever ali um projeto, um plano de trabalho, precisei pegar a cartinha dele, né, com aceite e tudo mais, anexei, mas tem uma outra etapa muito importante desse processo, que é a proficiência em inglês. Exatamente. Não adianta nada você falar que vai vir para os Estados Unidos se você não conseguir provar que você é capaz de falar inglês. E é aí que muita gente trava. A maior parte dos pesquisadores no nosso país acaba desistindo sequer de tentar, porque acha que não vai conseguir passar na prova, ou porque acha que não vai conseguir lidar, conversar com as pessoas em inglês e tal. E essa é uma dica que a gente dá para vocês. Se vocês pretendem seguir na carreira científica, se vocês querem ter uma experiência de pesquisa no exterior, e vale muito a pena, gente, muda completamente as nossas vidas, tem que falar inglês, não tem outro jeito. Então, às vezes você é jovem aí, tá com seus 15, 18, 20 e poucos anos, já vai estudando inglês, não espera chegar nesse ponto para tentar aprender inglês. Exatamente. Eu aprendi inglês jogando videogame, tentando resolver enigma do Resident Evil. A Amanda aprendeu traduzindo música. Então você não precisa necessariamente pagar um curso. Claro que ajuda, avança mais ainda, mas é muito triste porque muitos pesquisadores brilhantes da nossa área perdem oportunidades simplesmente por não falarem a língua inglesa. Já no meu caso foi diferente a história. Por que eu fui para Dallas, lá no Texas? O meu orientador, o professor Hussam, lá do Museu de Zoologia da USP, ele já tinha trabalhado com pesquisadores dessa universidade no Texas, que é a Southern Methodist University. E como eu estava trabalhando, eu estava descrevendo alguns fósseis importantes de mosassauros, nesse local, nessa universidade, eles têm uma das coleções mais completas de mosassauros do mundo. Então, uma coleção muito grande de uns bichos mais basais, mais primitivos, que foram super importantes para minha tese. Aí, o professor Hussam, meu orientador, decidiu entrar em contato com eles e falar, eu tenho um aluno assim que está desenvolvendo uma linha de pesquisa parecida com a de materiais que vocês têm, parecida com aquela nossa linha de pesquisa que a gente publicou 10 anos atrás e tal. E eles gostaram da ideia, super toparam, né, me receber lá. Acabei entrando em contato com eles. E hoje, um deles em especial, o professor Mike Poulsen, é um grande amigo. Inclusive, ele me liga toda semana, eu converso com ele toda semana, ligação pelo WhatsApp mesmo, né, do Brasil e os Estados Unidos, funciona super bem. E, enfim, aí depois de falar com eles, combinar como seria o projeto, a gente fechou um plano de ação, né, que é um plano de atividades. O que a gente vai fazer durante o estágio. E após ter esse plano pronto, eu submeti para o programa de pós-graduação, lá no Instituto de Biociências da USP, onde eu fiz o doutorado, e eles aprovaram. Tanto eu como a Amanda, nós somos aprovados para receber essa bolsa logo na primeira chamada. Mas eu tenho amigos que não passaram na primeira chamada e passaram numa segunda ou mesmo numa terceira chamada. Porque o que acontece é o seguinte, o governo inicialmente disse que vão ter, por exemplo, 3 bolsas para cada programa de pós-graduação. Mas não são todos os programas que conseguem preencher essas 3 bolsas. E por outro lado, tem outros programas que tem 4, 5, 6 candidatos, mas só 3 bolsas. Então a primeira chamada é para tentar preencher 3 bolsas para cada programa do Brasil. Quando isso não é possível, eles abrem uma segunda chamada e, por exemplo, sobrou 2 bolsas aqui e uma aqui, vamos redistribuir para os programas que estão precisando de mais. E aí fazem essa redistribuição. Só que muita gente acha que acaba por aí a história, né? Beleza, você foi aprovado e pronto, é só ir lá pro exterior. Só que não é bem assim, né? Aí vem a parte burocrática, né? E chata.
Pois é, porque aí você tem que correr atrás de passaporte, de visto. Dependendo da universidade que você vai no exterior, a universidade em si é um pouco mais burocrática. Então, no meu caso, por exemplo, eu precisei preencher inúmeros formulários, né? E já no caso do Bruno foi um pouco mais tranquilo. Sim. E mais uma vez a pandemia aí no meio dessa história toda, né? A gente não sabendo quando que conseguiria tirar o visto. E a gente é de São Paulo, tivemos que tirar o visto em Porto Alegre. Então a gente teve que dar esse rolê todo para conseguir. Porque não tinha aberto vaga para entrevistas em São Paulo, né? O visto americano é sempre complicado. Exatamente. E vamos falar de dinheiro, né? Porque assim, você recebe uma bolsa, mas quanto que é essa bolsa? Essa bolsa que você recebe é de $1.300 por mês. No caso dos Estados Unidos, né? No caso da Europa é $1.300. Não, euros. Euros, no caso, exato. Euros. E no caso da Inglaterra, acho que é um pouco menos. São 1.200 libras. Exatamente. Não é um valor muito alto, até considerando que o valor dessa bolsa, assim como as bolsas para você fazer a pesquisa no Brasil, não sofrem reajustes desde 2013, né? Então é um valor baixo e você tem que se virar com esse valor. Então, cada mês que você fica no exterior, você recebe esse valor aí. No nosso caso, foi $1.300. Além dessa bolsa mensal, o programa cobre a sua passagem aérea, cobre também o seu seguro-saúde, porque você... cobre, entre aspas, né? Porque eles dão um valor por mês que não é suficiente para pagar um plano de saúde aqui nos Estados Unidos. Mas eles dão um valor e você tenta achar um plano de saúde que você consiga pagar com esse valor que eles dão, que é de $90 por mês. E você não vai conseguir achar, tá? Porque o que a gente conseguiu, que foi os mais baratos, se eu não me engano, a gente tá pagando acho que $120 por pessoa. Exatamente. Aqui por mês, né? E você também, no primeiro mês, você recebe uma mensalidade a mais, que é referente ao auxílio instalação, para te ajudar justamente nas despesas iniciais. No nosso caso, por exemplo, quando a gente veio para Corvallis, a gente não conseguiu uma casa logo de cara, porque aqui é uma cidade muito pequena e uma cidade universitária, então todo mundo disputa as casas que tem. A gente não conseguiu achar, a gente teve que ficar as 3 primeiras semanas em um hotel, em hotéis diferentes, que é bem mais caro. Então esse dinheiro que a gente recebeu de auxílio instalação acabou ajudando a gente. Então, assim... E uma coisa importante, né? Que o governo paga apenas, obviamente, né, as mensalidades e os custos do pesquisador. Ele não paga dos cônjuges, né? No caso, ele permite com que você viaje. Tanto que nós somos casados, né? A Amanda viajou comigo na primeira vez. Eu tô viajando com ela agora. Mas os meus custos agora e os custos dela na época de 2017, que a gente veio para o Texas, somos nós que temos que pagar com os nossos recursos próprios. Então, o que você consegue é a possibilidade de você ter um visto para o seu cônjuge, e se você tem filhos também, você consegue o visto para os filhos, mas o dinheiro não. O dinheiro é seu, a bolsa é sua, a pesquisa é sua, né? Então, o cônjuge, os dependentes, têm que ter ali o dinheiro para pagar as despesas dele, tá? Mas, em termos, assim, da universidade no exterior, a universidade acaba estendendo, né, os direitos que ela tem sobre o pesquisador também para o cônjuge. Então, por exemplo, o Bruno aqui, ele pode frequentar a universidade comigo, pode participar de algumas oportunidades também. Aqui, por exemplo, tem um escritório internacional que oferece muitas atividades para alunos estrangeiros, inclusive passeios e tudo mais, e os dependentes podem participar. Sim, muito legal. A gente foi conhecer, por exemplo, um parque muito bonito que tem cachoeiras, né, que é o Silver Falls. Tanto eu fui como o Bruno pôde ir comigo também. Então essa parte, sim, é muito bacana. E uma outra coisa que a bolsa não cobre são as despesas com passaporte e visto. E não é barato, tá? O passaporte até que é barato, mas assim, o visto não é barato. São 2 taxas que você tem que pagar, com mais de $100 cada uma. São $160, no caso dos Estados Unidos, tá? A gente não sabe outros países. No caso dos Estados Unidos, são $160 por pessoa, para você preencher um formulário, que é o DS-160, que para qualquer tipo de visto você precisa ter esse formulário. Então é por pessoa esse.
E tem mais uma outra taxa, que acho que são mais $200, não é? Da taxa SEVES. Ou são 180 dólares. A gente pagou 500 em tudo. Que a taxa gente, é caro. É caro. E o governo brasileiro, então, não paga. Você tem que tirar esse dinheiro do bolso, né? Outra coisa que a gente teve que tirar do bolso, por exemplo, foi passagem pra gente ir pra Porto Alegre, pra conseguir tirar o visto lá. Então, assim, Tudo todas essas coisas a gente teve que tirar do bolso mesmo. E outra coisa também que a bolsa não cobre são eventuais taxas que a universidade estrangeira cobra. Então, como o Bruno falou, né, a universidade estrangeira não arca com nada, mas às vezes tem algumas taxinhas que eles cobram para te ajudar no processo da documentação, para tirar o visto, esse tipo de coisa, e você tem que pagar do seu bolso, tá? Então, assim, é ótima essa bolsa, ela consegue te manter no país, consegue fazer com que você consiga ter essa oportunidade, mas é bom lembrar que você precisa ter um dinheirinho extra ali, tá? Ou ter uma poupança ali, ou ter ajuda, né? Alguma ajuda de custo de alguém para conseguir bancar esses outros custos extras que... Especialmente se você for com um casal, com um filho, com mais de uma pessoa. Exatamente. Bom, e no final de tudo, será que vale a pena fazer esse investimento? Será que vale a pena vir para o exterior? Isso realmente muda alguma coisa na sua carreira científica? E sim, muda por completo. É uma experiência absurdamente incrível. Sair do seu país já é uma experiência incrível para quem tiver oportunidade. E fazer pesquisa mais ainda, porque te ajuda a ver como outras pessoas fora do seu país, da sua cultura, lidam com a ciência. E isso amplia muito os seus horizontes. Do lado científico, por exemplo, né, na minha parte, eu tive a oportunidade de descrever uma nova espécie de mosasauro basal, de mosasauro primitivo, que deve sair em breve. Esse ano a gente deve publicar esse bicho. E além disso, eu já tive aceito outros 3 capítulos de um livro que vai sair no meio desse ano, falando só sobre a origem das serpentes. Que tem alguns pesquisadores que acham que os mosasauros estão ligados com a origem das cobras. Eu acho que não, mas a gente contribuiu um pouco sobre essa questão. E a outra coisa são as experiências de vida. Esse livro, por exemplo, foi graças a um evento, a um congresso que a gente participou em Londres. E quem pagou a minha ida para esse congresso em Londres foi a universidade da qual eu fiz esse estágio. Eles pagaram todas as minhas despesas para ir de São Paulo para Londres, só para apresentar esse trabalho, e agora, em troca, eu estou devolvendo cientificamente a participação em 3 capítulos de livros diferentes. E tem também os ganhos que a gente tem para a nossa vida. Então, da primeira vez, por exemplo, a gente teve oportunidades absurdas de conhecer novos lugares, né, de morar fora do país. A gente fez uma viagem de carro, onde a gente conheceu outras cidades. Nós fomos para Houston conhecer a sede da NASA. Nós fomos para New Orleans conhecer um pouco da cultura, os pântanos com os alligators de lá. Nessa viagem do Texas, a gente conheceu bastante sobre a história do Texas também, sobre a história do sul dos Estados Unidos, toda aquela questão da guerra civil, né, a questão da escravidão. Então, foi muito interessante conhecer também essa parte. Aqui em Corvellis, o que eu posso dizer da minha experiência é que está sendo maravilhosa, ainda não acabou. Então, aqui eu tenho uma rotina muito ativa na universidade. Então, eu assisto disciplinas que o meu orientador daqui ministra. Eu participo de reuniões semanais com o pessoal do laboratório, onde a gente discute artigos científicos. E é um super enriquecedor, assim. Estou adorando participar disso tudo. Eu já acompanhei também visitas à coleção de peixes, que na universidade que eu tô tem uma coleção de peixes, que inclusive eu estudo os peixes dessa coleção. São peixes coletados aqui no Pacífico. Então eu já acompanhei visitas de pessoas, né, entusiastas de peixe. Sim. Que queriam conhecer ali. Inclusive crianças, né? Crianças, então eu sou super envolvida em várias atividades aqui, além da minha pesquisa. E aqui eu consegui também algumas outras oportunidades, como por exemplo, eu consegui parceria com outros pesquisadores também. Tem um pesquisador
aqui, que é o Adam Summers, da Universidade de Washington, que ele é o cara que inclusive foi consultor dos filmes Procurando Nemo e Procurando Dory, que a gente já falou aqui no canal. E ele prazer conhecer ele, né? Um prazer, e ele tem um projeto de fazer a tomografia computadorizada de todas as espécies de peixes do mundo. É um pouquinho só, né? Um projeto ambicioso, mas ele tá ali e ele me deu a oportunidade de fazer nessa tomografia nos bichos que eu estudo. Pagando os custos. Pagou os custos da minha ida, do Bruno também. O Bruno foi o meu assistente de pesquisa. Olha só. Por uma semana a gente ficou numa ilha chamada de Friday Harbor, no norte de Washington. E eu escaneei 53 exemplares de peixes, coisa pra caramba. Em uma semana. Então isso assim vai permitir com que eu faça tantos trabalhos futuros e publique artigos, né? E dessa devolutiva que o Bruno falou, sim, que é importante, né? Então assim, o governo brasileiro tá investiu na gente, a gente dá essa devolutiva. É nosso dever. Fiz parceria com a Universidade Estrangeira, a gente está publicando trabalhos relevantes cientificamente juntos, então estreita esses laços, é bom para as universidades brasileiras, é bom para o pessoal, né, de fora também ter essa parceria com pesquisadores brasileiros. E uma outra devolutiva que a gente faz questão também de dar para a sociedade é através da divulgação científica, sim, também. Porque da primeira vez que a gente veio para cá, o Bruno, ele ministrou algumas palestras, né, sobre os bichos que ele trabalha em escolas públicas, né, para divulgar todo esse, sim, trabalho. E agora incentivar também que novas crianças, que assim como eu vieram de escola pública, possam seguir esse caminho, exatamente, né? É um sonho nosso que parte de vocês aí que está assistindo a gente um dia possa seguir esse caminho. Nós acreditamos muito nisso. Exatamente. E agora a gente tem o canal Zomundo. Então agora é a minha maneira de contribuir também, né, passando essas informações. Eu não sei se vocês estão acompanhando o nosso canal, mas a gente tem feito vários vídeos de peixes de oceano profundo. Essa semana vou gravar um vídeo também mostrando alguns bichos de lá que eu estudo. Então tudo isso como devolutiva também para a sociedade desse trabalho de pesquisa que a gente faz e que é super importante. Inclusive a Amanda separou alguns momentos aqui dela, da rotina de pesquisa dela, para mostrar para vocês agora. Olá, eu estou aqui no campus da Oregon State University. Esse aqui é o prédio onde eu vou trabalhar pelos próximos quase 6 meses. É aqui que eu vou fazer parte da pesquisa do meu doutorado. Estou muito feliz de estar aqui e não vejo a hora de começar a trabalhar nesse lugar lindo. Eu estou aqui na coleção ictiológica da Oregon State University, uma universidade no Oregon, nos Estados Unidos, onde eu estou fazendo parte do meu doutorado. E eu vou mostrar para vocês aqui como que é a coleção. Então, olha só, aqui é a sala da coleção. E aí vocês podem ver esses armários aqui, que são armários que são móveis. E aí quando a gente gira essa manivela aqui, a gente consegue movimentar e acessar o corredor que a gente quer. Então os peixes, como vocês podem ver, eles ficam aí armazenados em vidros, principalmente, que vai variar aí de acordo, né, do tamanho dos peixes. Os peixes que são muito grandes acabam ficando armazenados em outros locais, dentro de tambores, né, de recipientes bem maiores. Mas, no geral, a maioria dos peixes ficam aqui, nesse tipo de prateleira e organizadinhos de acordo com o grupo ao qual eles fazem parte. Eu tô aqui numa ilha chamada Friday Harbor, no norte do estado do Washington, nos Estados Unidos. Aqui tem um laboratório. É uma instalação aqui, acho que dá para vocês verem. Vários predinhos por aqui, tem um mar, ó, estamos numa ilha. E aqui tem um laboratório que é onde eu vim fazer umas análises dos peixes que eu estudo. Eu vou fazer uma tomografia computadorizada dos meus peixes. E o pesquisador que é responsável por esse laboratório, que tem, né, esse tomógrafo, ele tem um projeto muito incrível que é de escanear todas as espécies de peixes do mundo. E todos os pesquisadores que vêm para cá e que fazem os scans estão contribuindo de alguma maneira para que esse projeto se concretize.
E esse pesquisador, que é o Adam Summers, ele também foi o consultor do filme Procurando Nemo e Procurando Dory. Eu conheci ele antes de ontem, super gente boa, estou muito feliz de estar aqui. E agora que vocês viram então um pouco como que é a minha rotina aqui na Oregon State University, a gente vai finalizar o vídeo falando umas dicas importantes que é relacionada a você buscar ajuda com pessoas que estão passando pela mesma situação que você. Então, por exemplo, a gente está envolvido em vários grupos aí de WhatsApp, de Facebook, de brasileiros que moram fora, que moram aqui, grupos de doutorandos que estão no meio do processo. Tudo isso ajuda demais a você a encontrar um bom lugar para ficar, dicas de como acelerar o seu processo, a parte burocrática, a parte de visto, dicas da cidade que você tá, onde comprar comida num local mais barato. Tudo isso ajuda demais. Então, peça ajuda para pessoas que estão na mesma situação ou situação semelhante que a sua. E também muitas vezes você vai encontrar esse grupo de apoio uma vez que você chegou no exterior, né? Por exemplo, a Amanda está fazendo parte de um grupo do WhatsApp aqui que é de latinas na Oregon State University. Então, dá para você conhecer também mais pessoas que também estão nessa mesma situação que você, e tudo isso ajuda muito. Uma das coisas que a gente sempre fez, até para ajudar a diminuir os custos, foi ficar num sistema chamado Airbnb, que não sei se vocês conhecem, né, ou já viram algo assim. Você, ao invés de pagar um hotel ou alugar uma casa, você aluga, por exemplo, um quarto dentro de uma casa onde moram pessoas. Tem até alguns que você consegue alugar a propriedade inteira, mas é mais caro. Bem mais caro. Você não vai conseguir com o dinheiro da bolsa. Não vai. E então a gente ficou das duas vezes dentro de uma casa que tinha mais pessoas, que tinham outros convidados, né, outros guests que estavam pagando pelo Airbnb também. E foi sempre uma experiência super tranquila, super legal. Nessa vinda nossa aqui agora, os nossos dois hosts, né, os donos da casa aqui, a Rebeca e o JB, eles são pessoas fantásticas. São pessoas que são quase parte da nossa família aqui, grandes amigos, mas a melhor pessoa de todas aqui é uma outra, né, Amanda? É um ser de 4 patas, canino, é a Ellie, que é uma labradora amarela que pertence, né, aos donos aqui da casa. E quando a gente veio pra cá, a gente ficou muito emocionado com isso, porque a gente tinha uma labradora amarela, a Bela, que faleceu 2 dias antes da gente vir pra cá. Então a gente veio pra cá, assim, de luto. Destruídos, assim, foi muito difícil conseguir juntar forças pra vir pra cá, assim. E quando a gente veio e se deparou com a Ellie, nossa, foi o melhor remédio, assim, pra ajudar, né, a gente a ir superando cada vez mais o luto. E vocês devem ter visto ela por aqui. Passando em alguns momentos aqui atrás. Mas aqui, além da Ellie, tem outros bichos também. Tem umas cabras que vivem soltas aqui, tem galinha. Então a gente tá num lugar super maravilhoso. Fora a fauna, né, que a gente viu ao longo dessa viagem. Pela primeira vez a gente viu veados selvagens, coelhos, uma bald eagle, né, que é aquela águia americana também. Sim. Na outra viagem a gente viu uma silver fox, que é uma raposa, né, toda melanística, toda preta também. Então uma fauna ridiculamente interessante e bonita, assim. Fora que aqui, né, a gente teve a oportunidade de ver o Oceano Pacífico. Também. E ele é lindo. A gente conheceu algumas partes da costa do Oregon e foi incrível. Uma experiência, assim, de vida incrível. Então, para fechar esse vídeo aqui, é isso, gente. Busquem essas oportunidades. Nem tudo são flores, tem as dificuldades, o dinheiro é apertado, mas se você tiver condições de fazer isso e a vontade, né, o desejo de ter essa oportunidade, corra atrás, porque são poucas as oportunidades, mas elas estão aí. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre processo, sobre a bolsa, sobre outras coisas mais técnicas que a gente não tenha falado aqui, escrevam pra gente nos comentários ou mandem e-mails, que a gente vai ficar super feliz em responder. É parte do nosso papel devolver isso para a sociedade e para vocês, nossa querida comunidade do Zoomundo.
Então um abraço a todos vocês, um abraço também aos nossos orientadores, que sem eles, sem o apoio deles, a gente também não estaria aqui, nossos orientadores brasileiros, sim. Marcelo e Russan. Um abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.